Bom dia. Nessa manhã, tô aqui mais uma vez, falando com você a respeito dele. Ele tudo vê. E eu venho sempre reforçar isso para você, porque eu te amo. E papai tudo vê. Papai vê os seus pensamentos. Papai conhece seus desejos. Papai sabe de tudo. Papai sabe quando você faz o bem. Papai sabe quando você faz o mal. Papai sabe quando você murmura. Papai conhece os pensamentos de todos, não só nossos, mas de todos os seres humanos, todos. E eu venho, mais uma vez, te contar uma experiência desse pai que observa, que escuta, que sabe todas as coisas. Muitos sabem que por muito tempo fui voluntária nos hospitais, antes da pandemia, alguns anos antes da pandemia. E estive lá no Erasto Gettner, eu estive na Santa Casa e eu fui voluntária do Hospital do Trabalhador por mais tempo. E todas as manhãs não, 2 vezes por semana, eu saía de casa ali por 8h15 mais ou menos, chegava no hospital, trocava de roupa, colocava meu jaleco, ia para o setor, às vezes PS, aí ali no PS eu trabalhava naqueles emergentes que estavam lá nas macas, e a gente atendia ali, sabe, as urgências ali, e às vezes conduzindo até o toalete, às vezes auxiliando num curativo. E eram muitas situações, conversando, sabe, e ajudando os profissionais. O nosso trabalho era ajudar os profissionais ali. E muitas vezes eu também cortava cabelo. Eu trabalhava no setor dos infantis também, com as crianças, preparava as festas do Dia da Criança, as festas de Páscoa, a festa de Natal. Eu já postei algumas fotos. Eu cortava cabelo, eu fazia barba, eu depilava porque precisava colocar acesso, e às vezes homens têm os braços muito peludos e precisava depilar, e auxiliava tanto os enfermeiros quanto aos médicos. E a gente estava ali, eu estava ali, e eu chegava pela manhã ali, quando eu estava trabalhando ali com os enfermos que vêm das cirurgias, que vão para cirurgias, tem os quartos, e tem 3 camas ou 4 camas. Eu chegava pela manhã ali e passava em todas as salas, em todos os quartos, conversando com as pessoas. O nome das pessoas estavam acima das camas. Eu olhava o nome, se era Pedro, se era João. Aí tinha um quarto só de homens, tinha um outro quarto que era só de mulheres. E eu entrava, chamava pelo nome: como que você tá, Pedro? Como que você tá, João? Como foi a noite? Quanto tempo você está aqui? Eu já sabia, porque lá estava a data da chegada dele e a previsão de alta. Então, quando eu chegava e olhava, eu já sabia mais ou menos todas essas coisas. E eu chegava lá, oferecia meu trabalho, porque os médicos me solicitavam, porque o trabalho com o barbear, o trabalho com o corte de cabelo, ajuda na autoestima do paciente. Então era esse o meu papel lá. E muitas vezes ali, conversando com eles, cortando o cabelo, eu sabia de situações, então eu orava, eu aconselhava ali, e eu perguntava, às vezes eu chegava num quarto e eu não tinha nenhum cabelo para ser cortado. Geralmente eu relacionava o que tinha que ser feito. Às vezes
não tinha cabelo nem barba para fazer, não tinha corte de unha, e eu perguntava se queria uma oração. Aí alguém lá pediu uma oração, eu anotava que alguém no quarto tal precisava de uma oração. Então eu ia, passava em todos os quartos, relacionava toda a necessidade e depois voltava para o primeiro, se era uma oração, então ia, conversava, perguntava o porquê da oração, que ele queria oração. E eu fazia isso de maneira bem certa, assim, sabe? E uma certa feita, chegando em um dos quartos, eu perguntei, tem alguém aqui que precisa um corte de cabelo, cortar unha, alguma situação? E era um quarto de homens. E tinham senhores, sabe? E eu perguntei, não tinha nenhum corte de cabelo para fazer, nada. Eu perguntei se alguém queria uma oração, estava com problema, queria conversar. E sempre com muito respeito, né? Quando é um quarto que tem homens, né? A gente tem que ter cuidado, sabe? De como falar. E aí, um dos senhores falou para mim que queria uma oração. Eu anotei. E aí, quando ele falou, um senhor que estava deitado numa cama, falou, vem aqui falar de Deus. Se Deus tivesse, como se Deus estivesse preocupado com alguém aqui no hospital, olha quantos doentes que tem aí. E quando ele falou isso, foi um choque assim para mim, sabe? Porque eu não estava esperando essa resposta, essa colocação, eu não estava esperando. Então eu pensei rapidamente, Deus, o que eu falo? O que eu vou falar, Senhor, para esse homem? Entendeu? E era algo sério, porque ali eu tinha 3 pessoas que iam escutar a minha resposta. E eu não poderia não dar uma resposta, como alguém que tinha entrado lá para prestar um serviço e oferecer uma oração. E aí o Espírito Santo rapidamente me levou ao livro de Gênesis, me levou na criação. E eu me recordei que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Por primeiro, você lê isso. E depois, mais à frente, tem a explicação de como foi feito o homem. E Deus fala que fez o homem, formou o homem do pó da terra. E aí o Espírito Santo ministrou na hora, sabe? Sobre o pecado, ministrou na minha mente sobre o pecado que causou ao homem, feito do pó da terra. E eu me recordei que a serpente foi maldita por causa que levou Eva a pecar, instigou Eva. A Adão, a Eva, Deus castigou. A Adão, Deus castigou. E por causa do pecado dos dois, a terra foi maldita. E a palavra de Deus diz em Gênesis 3:17: ao homem disse, porque destes ouvido a tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita seja a terra por sua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias. E ela, a terra, produzirá também espinhos e abrolhos. Maldição. E na hora,
o Espírito Santo ministrou. Pergunte a ele do que ele foi formado. Pergunte a ele quando o homem morre e é enterrado e fica muito tempo, muitos anos embaixo da terra. Os ossos dele viram o quê? O corpo dele vira o quê? Vira pó. Ele volta à terra. Diga a ele que as doenças vêm da onde? Vem do pecado original. A terra produzirá espinhos, abrolhos, ervas daninhas. As doenças são essas ervas daninhas, são esses abrolhos, são esses espinhos. Mas ficou sempre assim? Deus determinou isso para o homem eternamente? Não. Deus enviou o Filho dele ao mundo. O dito segundo Adão, para nos trazer cura. Jesus veio para os enfermos de alma, enfermos do corpo, para todo tipo de enfermidade. O Espírito Santo falou, diga a ele que Jesus pode curar. Ele só tem que ir a Jesus, baseado na palavra de Deus. E naquele dia, depois que eu voltei àquele quarto para orar por aquele senhor que eu tinha anotado o pedido, ele falou para mim quando eu estava saindo, senhora, faz uma oração por mim. E eu perguntei a ele, você já aceitou Jesus como seu Salvador? E dessa maneira, eu fazia o trabalho ali no Hospital dos Trabalhadores. Deus é testemunha de quanto eu falei dele ali para aqueles doentes. Eu ri com eles, eu brinquei com eles, eu orei por eles, eu animei eles. Acima de tudo, eu levei o meu trabalho por amor a eles ali. E Deus viu. Deus viu. E Deus vê você. Deus vê o que você pensa. Deus vê como você se sente. Mas Ele é cura para você. Ele é cura para todos nós. Para as nossas deficiências. Para aquele matinho que nasce lá. Às vezes na mente. Às vezes no coração. Às vezes nos sentimentos. Deus cura. Deus cura, como tem curado a mim nas minhas deficiências, que são muitas, muitas, vocês não imaginam. Mas Ele tem me visitado com cura, em todos os sentidos. Nessa manhã, eu te digo, tenha uma boa semana, na paz do Senhor, no seu coração.